gente tentou pegar mais ou menos um personagem de cada área da cultura, assim. Um da dança, um da música, um das poesias. Esses são Natália e Alan, dois acadêmicos de jornalismo que fazem parte do grupo que produziu o documentário chamado Culturalmente Falando. E durante o papo eles contam como foi a experiência de retratar esse lado de Cascavel e o que eles aprenderam entrevistando os personagens que compõem esse trabalho. Olá, está começando mais um Papo no Plural. Hoje eu vou conversar com a Natália e o Alan. Eles são acadêmicos do 7º período de jornalismo aqui da FAG. Bom, no ano passado eles tiveram uma matéria de documentário jornalístico com o professor Sonda e tiveram que produzir um documentário para essa matéria. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, Natália, como é que foi a escolha do tema do documentário? A gente escolheu falar sobre cultura. Na verdade, a gente queria tentar promover um resgate da cultura aqui de Cascavel, que é muito rica, e também falar agora das perspectivas para o futuro, já que está vindo um teatro novo aí, que vai mudar tudo, vai ser um marco nesse setor. E a gente viu também que esse setor ele tem pouca divulgação aqui na cidade. Eles sempre produzem muita coisa, tem muita coisa acontecendo, mas nem todo mundo fica sabendo. Então a gente tentou trazer isso, dar esse espaço para que eles pudessem se expressar. Como é que foi a escolha dos personagens? A gente tentou pegar mais ou menos um personagem de cada área da cultura, assim. Um da dança, um da música, um das poesias, do teatro. A gente tentou variar para ter essas várias visões de como é esse setor cultural aqui em Cascavel. Bom, e para você fazer um documentário antes, você tem que produzir o roteiro, né? Vocês escreveram um roteiro e foi seguido à risca? Então, o Alan pode até me ajudar, que na verdade a gente escreveu o roteiro, mas na hora da produção ali, como a gente foi vendo cada personagem, a gente pensou que eles falariam uma coisa, falaram outra, enfim, aí no final, na edição, a gente acabou editando todo o roteiro também, né, Alan? Na verdade, a gente tinha até outros personagens, né, no roteiro, mas daí, conforme a gente foi vendo a situação, o andamento do documentário, a gente sentiu a necessidade de procurar outras pessoas, né, tanto que a Nath falou nesse sentido da música também. A gente conversou com o pessoal da Dejane e tal, foi uma conversa bem descontraída, sabe, que eles conseguiram falar para nós a dificuldade que tem aqui na cidade, e não tanto só na cidade de Cascavel, mas como todo o Brasil, que sente essa necessidade da cultura, né? E como é que foram as gravações? Porque quem assiste, vê 2 minutinhos só a entrevista. Normalmente a entrevista dura 2 horas, né? Como é que foi isso? A média de duração de cada entrevista era de mais ou menos 1 hora, 1 hora e 20. Entre entrevista, imagens que a gente poderia usar na transição, e aí depois para editar tudo isso foi um trabalhão, assim, porque além de fazer essa redução, né, que o documentário tinha um tempo limite, que era acho que 20 minutos, a gente também tinha que tentar encaixar uma fala de um com a fala do outro, pegar assim, tentar montar uma linearidade na hora da edição também, né. Então, como eram vários personagens, a gente teve, acho que se eu não me engano, 7 personagens durante todo o documentário, e a gente estava num grupo de 6 pessoas para produzir, a gente se dividiu na hora da produção também. Então, sempre ia uma dupla, um repórter e um cinegrafista, quando podia ir mais alguém para ajudar também ia, e assim, cada um também foi repórter, cinegrafista, editor, todo mundo fez um pouquinho de tudo no final. E como é que foi a edição? Teve alguma dificuldade para... A gente teve dificuldade também por não dominar tão bem essas técnicas de edição, né? A gente queria fazer muita coisa que chegava na hora e a gente não sabia como fazer. Então, várias vezes a gente teve que abandonar por causa disso. Mas, assim, foi trabalhoso, como toda edição é, né? E logo depois que a gente estava editando, a gente foi vendo que algumas das nossas entrevistas tinham problemas técnicos, aí já não dava mais tempo de consertar, né? Não dava mais tempo de ir lá, gravar de novo, enfim, por problemas técnicos nos aparelhos, fita, né, essas coisas. Mas, no fim das contas, acho que a edição ficou bacana, pelo pouco conhecimento que a gente tem, e deu para passar essa ideia que a gente queria, de passado, presente e futuro. O que deu para perceber na edição é que a gente conseguiu dominar a saída de uma fala para o começo de outra, sabe? A gente conseguiu juntar as falas, sabe? Logo que termina uma fala de uma pessoa, entrar outra, combinando com aquilo que saiu. Tudo conectado. Então, ficou tudo bem legal, bem entrosado, sabe? E a única dificuldade que a gente encontrou mesmo foi essa questão que a Nath falou, que problemas técnicos mesmo, que às vezes até a gente desanimou, né? Mas daí a gente conseguiu, conforme o andamento, a gente foi tentando encaixar as pequenas partes com essas falhas, usar pequenos trechos, né? Para que não desse destaque no erro, mas sim no que a gente estava querendo transmitir. Porque as falas eram muito ricas. Então a gente ficava com muita dó de perder por um probleminha técnico, sabe? Porque era uma fala que ia enriquecer muito o documentário. Então, às vezes, por mais que tivesse aquele defeitinho, a gente colocou
porque valia a pena arriscar, sabe? Para dar aquele up no documentário. Assim. Depois dessas dificuldades, qual ficou o aprendizado por causa disso? Olha, eu acho que roteiro a gente tem que tentar seguir um pouco, pelo menos, porque depois chega na hora como se não tivesse nada, né? Você planejou uma coisa e chegou no fim com outra totalmente diferente. Então, só que pensar o roteiro de forma viável, né? Que a gente, na verdade, acabou não fazendo muito isso. A gente pensou um roteiro que, no fim das contas, não daria certo mesmo, né? Que deu para perceber também que o trabalho em grupo, ele é fundamental. Sabe, o trabalho em grupo você consegue desenvolver, você consegue trocar uma ideia com a pessoa. Ah, isso é bom, isso não é bom. Então, tipo, conforme vai o andamento, com o grupo, você vê, às vezes, aquilo que você está pensando não é aquilo a tua linha. Às vezes a outra pessoa te dá uma ideia que daí você fala assim, pô, essa ideia é melhor. Entendeu? Então, o trabalho em grupo é fundamental. Isso deu para perceber certo. Então, o documentário valeu a pena? Valeu a pena, claro. Como primeira experiência também, né? A gente já está mais madura agora para os próximos documentários. Então, obrigada pela entrevista. Obrigado. Bom, agora você confere o documentário sobre a cultura de Cascavel. Cultura. Olha, como é que eu vou te explicar? Cultura eu acho a coisa mais importante para o ser humano crescer. A única coisa que pode modificar o ser humano. Quando você é tocado pela cultura, você é igual a paixão. Ela te modifica, não te modifica? O seu olhar muda, né? Cultura é a maneira como um povo vive e uma maneira como o povo também representa, através da arte, a vivência desta população, através, então, da arte material ou imaterial. A cultura, para nós que somos artistas, é a nossa vida. Então, a gente vive um amor à arte, a cultura é o que nos move, é o que nos incentiva a trabalhar. São vários segmentos, né, de tudo, né? Se fosse para usar 3 palavrinhas só, então, cultura é tudo. Meu nome é Alex Reis, eu sou daqui de Cascavel, né? Mas eu moro há 15 anos fora. Atuo muito tempo na publicidade, né? Fazendo várias campanhas aqui para o Brasil e para fora. E agora fazendo aqui em Cascavel também. E comecei a trabalhar com cinema tem alguns anos. Fiz vários curtas assim, faço faculdade de teatro. Bom, meu nome é Rovi Darciso Martini. Eu tenho 60 anos, a idade é Cascavel, né? Eu cheguei em Cascavel em fevereiro de 64, carnaval de 1964. Eu sou Dejane, bailarina, professora e coreógrafa e tenho uma academia em Cascavel há 35 anos. Meu nome é Dirceu Rosa e eu comecei a minha arte, minha carreira artística nos bancos escolares, fazendo desenho em cadernos da escola. E desde que eu descobri essa facilidade, essa tendência para a arte, eu já comecei a fazer trabalhos para normalistas. Eu comecei a ganhar meu dinheirinho, fazendo disso uma profissão. Meu nome é Judete Bilibil Astite, moro em Cascavel desde o ano de 58. Vivo aqui com minha família, meu marido e meus filhos. Tenho trabalhado com cultura desde os 13 anos de idade, participado ativamente da vida cultural da nossa cidade e estou secretária de Cultura há 3 anos. Meu nome é Júlio César Fernandes, sou jornalista profissional desde 1974. Eu atuei em praticamente todos os setores da mídia, como repórter, como editor. Fui secretário de comunicação aqui em Cascavel, fui secretário de cultura. Meu nome é Miguel, né? Trabalho com teatro, sou ator profissional e poeta. Então eu comecei aí na arte mais ou menos 15 anos atrás, né? Com poesia. Aqui faltava tudo, né? Olha, eu acho que, mesmo em termos municipais, tinha-se mais condições antigamente, se dava mais valor para a gente, se empenhavam mais. 15 anos atrás não tinha esse polo universitário, que eu acho que isso está movimentando muito a cidade, né? Trazendo pessoas de fora também, com as pessoas daqui, essa mistura é muito importante.
E a cidade ainda não estava aberta para muitas coisas, eu acho, sabia? Estava muito mais fechada para o que estava acontecendo só aqui. E ainda tem uma dificuldade cultural, né? E eu vim aventurar, na verdade, com 14 anos de idade, né? Nem sabia o que era isso aqui. Aliás, um dos motivos que fez com que eu viesse para cá, a primeira pergunta que fiz para o meu cunhado, lá tem cinema? Tem um cinema bem grande, então tá, então eu vou, senão... Nessa época, na década de 60, chegava às cidades, os filmes por ônibus, né? Às vezes a gente assistia o mesmo filme, dois filmes que estavam no cinema, assistia às vezes 2 semanas, só aqueles filmes, né? E tinha muito filme mexicano, eu lembro, que a gente decorava os diálogos, né? De tanto que via os mesmos filmes, que não vinha os filmes, né? A cultura maior nossa aqui era o cinema, é onde o povo ia, lotava, e a gente se divertia muito, porque ele realmente lotava, o povo participava, depois dali a gente saía para uns poucos barzinhos que tinha na época, ficava comentando o filme, era a nossa cultura da época. Na época era mais atuante, assim, o povo gostava mais de exposições. Eu, sinceramente, eu acho que hoje nós, pelo menos na minha área, eu acho que a gente regrediu um pouco. Se você vê a proporção da população de Cascavel na época, dos anos 80 e a população de hoje, você tinha muito mais exposições. Você via muito mais artistas de fora expor aqui. Tinha praticamente duas galerias particulares. Quer dizer, hoje não tem nenhuma. E não comporta. Para você ter uma ideia, o Cine Avenida aqui, né? Que era primeiro Cine Coliseu, depois Cine Avenida. E ali cabia umas 1.000 pessoas, eu acho, 1.100. Aquilo lotava toda noite, e era 1 ou 2 sessões, o povo ia mesmo. Aliás, o nosso divertimento na época, o que era? Era o futebol, na época dos Tuiuti comercial, né? Era o futebol e depois era o cinema, isso era sagrado, tanto é que a história da Boca Maldita se baseia nisso.